Então, vamos começar então com você se apresentando. Bora. Então, eu Quem... sou Oi, diga, Cela. Não, é porque já começaram a surgir os coraçõezinhos aí, seu pedido já foi aceito. Ah, obrigada, gente. Vocês são ótimos. Então, eu sou Fádia, eu sou pediatra e também consultora de amamentação. Aí, nesses estudos, eu estava lendo sobre amamentação e sexualidade, e aí me veio a ideia de fazer essa live. E aí, eu conheço Marcela, de 8 anos. E aí eu falei com ela abraçou a ideia imediatamente. Aí hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho. Vai lá, Cela. Sim, eu sou Marcela, psicóloga, né? Sou especialista em análise do comportamento. Já trabalhei bastante tempo com criança, hoje eu estou mais com adolescentes e adultos, até mesmo terceira idade, né? É um público que tem vindo novo e que tenho gostado bastante de atender. E eu já tive a experiência em uma unidade básica de atender gestantes, né? Em uma equipe multidisciplinar, que foi uma experiência muito boa para mim. Aprendi muito ver como é que elas se sentem durante esse período. E eu estou há 8 anos, justamente 8 anos, trabalhando na área de psicologia clínica. E topei falar sobre isso porque é um assunto muito importante para a gente discutir, até mesmo tirar um pouco da romantização, né, desse momento, que é Sim, muito bonito e muito importante, mas que tem também todos os seus sacrifícios e todas as suas dores, né? E a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre isso. isso. Tô vendo Aí aqui antes. Oi? tô vendo que já tem até psicólogas aqui entrando na live. Podem me ajudar e compartilhar de suas experiências também. Sim, com certeza. Experiências é sempre bem-vindo. Então, antes de falar da amamentação em si, né, eu vou falar um pouquinho da gravidez, que é onde inicia as transformações do corpo da mulher. Logo quando ela descobre que está grávida, aí vem toda aquela emoção, já tem um boom hormonal que faz Sim, vômito, enjoos, sonolência, já chora por tudo, né? E sim. aí, E sim, as questões sociais também, né, Fádia, que também vai ajudar bastante nesses hormônios que podem aparecer aí no meio de toda a situação da primeira notícia, né? Se a família sim, está preparada, está dando suporte emocional para essa gravidez, se era uma gravidez esperada, se não era uma gravidez esperada, como é para essa mulher estar grávida. Essa primeira notícia também afeta muito no âmbito emocional e com com a mudança certeza. desses hormônios, né? Porque na maioria das vezes, né, a gravidez não é planejada. Aí tem questão financeira, questão de trabalho, se até tá com um parceiro fixo, né, que isso influencia também a questão emocional. Então, aí tem, né, esse boom do início, aí vai, em decorrência da gravidez, tem a mudança do corpo, o bebê crescendo, aí vai barriga crescendo, dor no corpo, dor na coluna, mama, e também tem, né, mais questões emocionais, pode até trazer traumas da infância, né? Isso pode reavivar na gestação, às vezes até inconsciente, né? A mulher pode Sim, trazer essa questão. a gente pode pensar na ideia da mudança dos papéis, né? Então, até então, essa mulher era uma esposa ou era apenas filha, e agora ela vai assumir um novo papel, que é o papel de ser mãe. E esse papel assusta, como todo papel que é desconhecido. Então, essa ideia de que eu vou ser responsável por alguém, a ideia de que se eu tenho pessoas que vão me ajudar ou não nessa caminhada, se qual é a figura de mãe que eu tenho, qual é a figura de filho que eu tenho, como é que isso vai gerar toda uma confiança, né, nessas descobertas que vão aparecer, na minha imagem como mulher, porque às Sim, vezes meu corpo vai mudar muito, né? E será que eu vou exato. ficar com o mesmo corpo de antes? Não vou? A questão da amamentação também vem muito por aí, né? Essa ideia de como eu olho o meu corpo, qual é a função dos meus seios.
Isso que já, né, da amamentação tem toda essa insegurança que veio até da gravidez, aí quando chega na amamentação, tá ali com um filho no colo. E aí, meu Sim. Deus, como é que eu E amamento? agora? Porque a amamentação não é instintivo, né? Como a gente achava que era. É um processo que a mulher vai aprender a amamentar, o bebê vai aprender a mamar e a mulher, para amamentar, no pré-natal, né, ela tem que ter sido orientada de muita coisa, porque o filho demanda muito ali, né, dessa amamentação. Sim. Aí a gente pensa nos planos de futuro, que é quais eram os meus planos de hoje que vai ter que mudar. Eu vou ter um ser que depende muito de mim e eu preciso dar conta disso. Tem uma cobrança social de que a mãe precisa dar conta da criança, né? Uma entrevista de emprego geralmente pergunta-se à mulher se ela tem filhos e caso aconteça alguma coisa, com quem esse filho vai ficar, né? A gente já não vê isso muito nas entrevistas com os homens. Poucos homens você vai ouvir falar, você tem filho? E se seu filho adoecer, quem vai tomar conta dele, né? Então, Exato. a ideia de carreira também naquele momento, será que eu ajusto minha carreira? Tenho uma carreira em relação a... E agora eu sou mãe. Alguém falou, deixa eu ver quem foi. Nayara, até a pressão social em cima da mulher, do ideal de mãe, eita, da mãe ideal, o que deve Eu não... fazer e como agir. Até a pressão social em cima da mulher, do ideal, da mãe ideal, o que deve fazer e como deve agir. Isso é uma pergunta muito bacana, né? Primeiro a gente precisa saber qual é o tipo de mulher que queremos ter. E para isso a gente precisa começar a se autoconhecer e entender como é que essa sociedade influencia os nossos papéis, né? Como mulher. Até então, a não tão muito longe, a mulher era a mulher do lar, que ficava no lar, cuidando da casa. Hoje somos mulheres que precisamos dar conta da nossa casa e do trabalho. Então a gente precisa entender qual é o nosso lugar como mulher e como essa sociedade, essa cultura colocam essa ideia da mulher ideal. Quem é essa Sim, mulher ideal? Ela, ela não é real, né? A gente não existe essa mulher ideal, esse padrão. Então, é a gente entender também que a gente não vai dar conta de tudo, né? Nós mulheres não vamos dar conta de todas as demandas sociais, de tudo que exige para a gente. A gente nunca vai ser essa mãe perfeita, a gente nunca vai ser essa mulher perfeita, né? Do ideal social. Então, a gente precisa também entender que vamos cometer erros, vamos aprender com eles e vamos fazer o que é o nosso melhor, o nosso possível, né? Não nesse ideal de como ser, que é um ideal inalcançável. Então, a gente sim. precisa também aprender a ser gentil com nós mesmos e entender onde é que estamos dentro desse grupo social, onde vai haver várias demandas, e entender quais demandas são produtivas para a gente e quais não são. Tarefa Isso a fácil? gente está Não é. aprendendo. Oi? Tarefa fácil não é, né? A gente Não, não. conseguir aprender a enxergar tudo isso. E como é uma coisa nova, né? Então tá todo mundo se adaptando ainda a essa cobrança. E que o papel de mãe é bem cobrado da gente, né? Então nem todas as mulheres são preparadas. Tem até isso. Tem que ter, a mulher tem que ter aquela consciência, se ela realmente quer ser mãe, ou se é só porque a sociedade fala, não, a mulher nasceu para procriar. E aí Sim. temos vários casos de crianças, né, que são maltratadas, abandonadas por isso. Porque a E a mulher gente, foi ter o filho por conta da sociedade, mas ela em si não queria ser mãe. a ideia de que temos que produzir, né? E isso é legal, é assim, você entender por que eu estou desejando ser mãe. Eu tenho pacientes que chegam para mim e falam assim, Marcela, mas eu tenho no meu Facebook e as minhas amigas já casaram, já tiveram filhos e eu não casei, eu não tive filho. E aí eu falo, tá, mas quais são os seus valores? Seus valores é o valor de construir família? Não, eu gosto da minha carreira, eu gosto do meu trabalho, eu não consigo me ver fora do meu trabalho. Eu falei, tá, e quando você tiver filhos, como é que você vai fazer com o seu trabalho? Aí eu não consigo nem pensar. Eu falei, então, você está Então, respondendo
por uma demanda social de que você precisa ter filhos. Mas não é o seu primeiro plano. O seu primeiro plano é seguir carreira e, nesse momento, ter filhos te impediria de seguir esse valor. E aí, elas realmente elas conseguem entender depois que sim, elas só estavam querendo responder à demanda da sociedade de que elas precisam ter filhos. Então, por exemplo, você acabou, né, está recém-casada. A primeira Sim, pergunta que você vai ouvir é: quando é que você vai ter filho? sim. Aí quando você tem um primeiro filho, e cadê o segundo? Um segundo. Aí, se você tiver a terceira, fala assim: nossa, a Fádia tá ficando doida, como é que ela tem 3 filhos, né? É, Então, realmente. a gente precisa entender isso. Então, você tem um tempo de namoro. Cadê? Vai casar quando? Você tá solteira. E aí, não vai arranjar um namoradinho? Né? A gente está o Sim, tempo todo sob demanda. Estamos o tempo inteiro respondendo às demandas sociais. Porque vivemos dentro de uma sociedade. Crescemos pensando nisso. Pensando na imagem da mulher, na imagem que a sociedade espera que a gente responda, na imagem que eles esperam que a gente se comporte. O que é que a gente pode falar? Uma mulher que xinga é feio. Ela é mal educada. Uma mulher que não sabe se portar no lugar, ela não sabe, né, viver em sociedade. Então a gente sim. precisa entender que sim, fazemos parte dentro de uma sociedade, precisamos ser funcionais dentro dessa sociedade, mas precisamos entender qual é o nosso lugar dentro dela. E aí a gente só sabe olhando pra gente. Isso. E aí, né, quando Né? a mulher engravida. Oi? O amor tá travando aqui. E aí, Sim, quando a mulher engravida, né, aí o parto, aí também tem outro aquele boom de hormônios, que aí vai outra modificação do corpo dela, que aí ela se deixa um pouco de lado, né, para só a demanda do filho. E aí também acaba se esquecendo um pouco. E a rede de apoio, o parceiro, né, o pai, é importante isso para às Fádia, vezes. sua conexão está travando. Ficou opaco aqui para mim. Eu tô vendo aqui. Eu acho que eu vou trocar de lugar aqui para ver se melhora. Sim, só respondendo um comentário aqui, sim, os nossos padrões já foram impostos, né? O que acontece? A gente foi educado a partir desses padrões. A gente aprende a se comportar a partir da nossa comunidade, na comunidade que estamos inseridas. Então, a gente aprende padrões de comportamento. Então, como o homem deve se comportar, como a mulher deve se comportar, como é, um irmão deve se comportar com o outro, como um primo, né? Várias construções e papéis sociais se formam e a gente tem padrões que vão ali sendo ensinados dentro dessa sociedade. Então, às vezes eu até Isso. brinco, né? Na Irlanda, eu não sei se ainda é, mas até pouco tempo era ilegal primos casarem entre si. Aí eu falei, nossa, sério, meus avós de primeiro grau eram primos, né? Então, Sim. a sociedade ela vai dizer, então um primo lá possivelmente não vai olhar com os mesmos olhos um primo que olha para o outro aqui no Brasil. Afinal, é Sim. contra a lei lá. Aqui não. É porque essa questão de casamento, né, entre familiares, além Sim, tem uma questão genética também, né? Porque que é tem altíssima mais possibilidade, né? propensão a malformações, né? Sim. Pelo DNA ser muito parecido, né? O código genético ser muito parecido. Mas, Exatamente. sim, agora eu consigo te ouvir bem. Eu acabei te cortando por conta da conexão. Ah, não, tranquilo. Aí eu Sim, vi aqui que Daina falou, né, que o puerpério é bem complicado. E é isso mesmo, porque tem mais hormônios, né? A mulher, basicamente, é hormônio em si. E aí tem a mulher para aprender a lidar com o bebê, aprender a amamentação, que é uma coisa bastante difícil. Aí aquela mulher que tem uma rede de apoio ajuda bastante, porque ela vai poder ficar mais cuidando do filho, se cuidando um pouco e não vai precisar da demanda da casa, né? E para aquela mulher que não tem a rede de apoio, aí isso já fica bastante complicado, né? Mais complicado ainda,
porque além da demanda do filho, tem a demanda da casa, aquele parceiro que não ajuda. Ainda tem a demanda do parceiro. Aí a mulher tem até uma fase, né, que a gente chama de baby blues, que é uma depressão materna, que praticamente todas têm, mas aquela fase inicial, aquele primeiro mês, é até uma coisa natural. Se isso vai além, a gente já precisa se preocupar, intervir, encaminhar para psicóloga, psiquiátrica, né? Psiquiatra, a depender da gravidade dessa depressão. Eu geralmente, né, não é um termo técnico utilizado, mas eu falo que existe ela deprime, né? Ela Isso. tem um momento de humor deprimido, mas não é um humor depressivo. E é aí que é essa coisa legal de chamar atenção. Porque o deprimir, ele tem um tempo muito curto, né? Ele tá ali naquele momento por uma coisa focal, mas se ele fica um tempo mais extenso, aí a gente já aponta para um possível episódio depressivo. E aí precisa desse encaminhamento mesmo. E é uma coisa que a gente tem que falar, que é essa questão, né, das mulheres com depressão que engravidam. Que ela vai ter o tratamento da depressão, mas os remédios dela vão precisar ser adequados para a gravidez, né? Então, Isso, a gente fica muito atenta, a gente precisa ficar muito atenta para quando a criança nascer. E esses hormônios que estavam em alta começam a oscilar, né, para poder também o corpo se adequar ali novamente ao que era. A amamentação, né? Isso. E aí a gente vai ter que voltar com esses medicamentos, que também precisa ser cuidadosamente pensado, porque o que a mulher ingere vai para o leite. Sim. Isso é até um dos problemas que eu tenho visto, né, de outras pessoas, que tem muito médico que já fala assim, para a mulher que tem depressão, já fala assim, ó, você vai tomar os remédios, mas você não vai conseguir amamentar. Então já corta, já coloca a autoestima da mulher no chão logo ali. Aí essa mulher tem a depressão no período da amamentação, aí já corta, né? Ó, você vai usar remédio e aí não vai poder amamentar porque vai fazer mal para seu bebê, sendo que tem várias medicações que dá para usar e amamentar. Ela perguntou uma coisa bem bacana aqui, né? Ela falou: se tem a tendência, por que não já ter esse acompanhamento? Existe com psicólogo ou psiquiatra? É isso. Aí a gente ideal, vai entrar um pouco na questão, mas a gente entra naquela questão assim da tristeza como uma emoção natural também, né? Então, isso, um aprendizado. O estar triste também tem uma função pra gente, também tem uma função de sobrevivência. Por que ela tá triste? Ela tá em um papel novo que ela não conhece, que traz insegurança. Insegurança também é um sinal de medo, né? Então, ela vai ter reações emocionais naturais a isso. Marcela, mas pode ter um acompanhamento? Se ela tiver, ótimo. Então, eu trabalhava na unidade básica que essas grávidas, gestantes, tinham um acompanhamento desde a notícia da gravidez até após, né? Depois que ela tinha os bebês, elas estavam se adaptando. Isso seria o ideal, né? Seria o mundo ideal. E assim, algumas mulheres... Até mesmo para entender que essa tristeza é natural. Ela existe, ela tem função pra gente, né? A tristeza, ela não vem como nossa inimiga. Ela tá ali, ela faz sentido naquele momento. Mas por que chamar atenção? Exatamente. Então, por que chamar atenção quando é um período longo? Porque aí a tristeza, ela já tem uma frequência maior e ela já está entrando em uma linha de depressão. Então, a gente precisa tratar isso, entender o que é que está mantendo essa tristeza e não só aquele momento, né? Isso, e aí nessa fase inicial, qual é o médico que a mulher está tendo mais presença? É o pediatra. Então, o pediatra, além de tratar da criança, também tem que olhar para a mãe, para a mulher. Porque a gente é muito tendenciado a olhar só
pro bebê. Ah, não, o bebê tá mamando, tá ganhando peso, tá crescendo, ótimo. Mas e aí a mãe? Às vezes a gente vê o bebê todo arrumado, o bebê de modelo, e a mãe tá largada. Isso quer dizer que ela tá cuidando mais do bebê e tá se deixando para segundo plano. Aí entra o pediatra para puxar essa parte mais psicológica da mulher, orientar para ela desabafar com o pediatra e aí a gente encaminha para a psicóloga, para ela conversar, para procurar uma rede de apoio, para desabafar em casa, que a mulher também tem uma tendência de que não, eu posso tudo, o filho é meu, eu que vou fazer tudo. E não Sim. deve ser assim, porque aí acaba ficando sobrecarregada. Tem que distribuir as tarefas e se achar que está sobrecarregada, falar. Falar com alguém, com amiga, com vizinho, pedir ajuda, para essa tristeza não se estender e virar uma depressão que Tem muita precisa gente que mais fala, de né? medicamento. Tem muita gente que fala assim, a gestação do homem é quando a criança sai. Mas se a gente pensar, então, assim, quando eu recebo uma paciente gestante, geralmente eu peço para ela convidar o companheiro, né? Falar, olha, a Sim, gente vai conversar sobre a gestação, chama seu companheiro para vir junto, e aí eu começo a fazer com que ele se sinta importante no passo a passo da gestação dela, né? No passo a passo de, olha, vai acontecer isso com ela, ela vai precisar estar com as vacinas em dia, porque a imunidade dela tende a cair, ela vai ficar um pouco mais com mais irritabilidade para coisas que antes ela não tinha. Você pode pegar ela chorando do nada, né? Então, sim, você vai ensinando para ele que aquelas reações emocionais que ela vai ter não é com ele, é com os hormônios com o que está acontecendo naquela gravidez, é com a situação que o corpo dela está mudando, é com as dificuldades que ela vai ter que passar e socialmente ela vai ter que receber. Porque a gente não escuta, a gente, lógico que tem uma cobrança para cima do parceiro, né? Mas não sim. é tão pesada quanto para a mulher. Então a mulher, ela não pode descansar, ela não pode lavar o cabelo, ela não pode estar toda arrumada se o filho dela está ali e ela precisa dar conta. Mas quando esse parceiro entra junto e quando ele vê que ele está fazendo parte daquilo ativamente, ele já começa a entender e ele já começa a se configurar junto com ela. Então, se essa mãe está se tornando mãe, esse pai vai se tornar pai, né? Então, Sim, ele está junto em todos os processos, dá para ele também assim, apropriação para estar junto com ela. E aí eu digo, olha, ela não tem um manual. Ela vai aprender e você vai aprender também. Então é uma exato. cooperação, né? E isso Isso é um facilita muito aprendizado para ela. mútuo. E às Os vezes eu dois dava estão risada que ele ali. Oi? assim, às vezes era engraçado porque aí chegava a gestante e aí os parceiros começavam a falar. Olha, Marcelo, eu vim aqui porque não é possível, essa mulher ficou irritada aqui a semana toda e não sei o quê. E aí eles começavam a dizer coisas e o legal é que às vezes eles entregavam as gestantes, né? E eu falo, e aí, Sim. como é que tá a dieta? Tá fazendo atividade? Mentira, Marcela, não fez nada disso. Né? E aí eles começavam, chegava a ser engraçado, assim. Então eles Sim, começavam a policiar um pouco como é que estava sendo aquela reação, como é que ela estava fazendo, se ela estava seguindo mesmo o que eu estava planejando. Aí tinha umas que falavam assim, ah, mas ele não comprou tal fruta. Ele, tá bom, eu vou comprar, sabe? Então, eles começavam a se engajar no processo de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, a gente precisa também colocar esse parceiro junto nessa conversa para ele entender aquelas reações que ela está fazendo, porque também é novo para ele, sim, com certeza. né? Nayara colocou aqui. Acho que até o fato da amamentação também é delicado, quando ocorrem as frustrações quando não consegue amamentar. Sim, Nayara, é bem frustrante mesmo. Hoje eu atendi uma mãe, né, que já saiu da maternidade com fórmula, porque ela não teve tanto o colostro, né, aquele leite inicial. E aí ela chegou lá para mim falando que, ó, tá com leite, mas eu quero amamentar. Aí eu perguntei, ó, você quer amamentar? Até onde vai, né, essa vontade que a gente tem que saber se a mãe realmente quer amamentar, o quanto que ela tá disposta.
Aí ela, não, eu quero amamentar. Elas têm o bico do peito, né? O mamilo é para dentro, então isso vai dificultar. Então, quando ela me falou, ó, eu quero amamentar, mas ainda tem jeito? Aí ela, não, tem jeito sim, mas não é um processo fácil. É um processo bem difícil. Mas a gente, com paciência e perseverança, a gente vai conseguir. Aí ela, não, tá bom. Então, assim, pode ser que essa mãe se frustre por não conseguir amamentar. Mas, assim, no decorrer das consultas, né, a gente vai percebendo se tá melhorando, se não tá melhorando, e aí vai preparando essa mãe. Porque a gente tem que preparar, a gente não deve chegar assim logo e falar, ó, você não vai amamentar, não tem jeito, vá logo dê a fórmula. A gente tem que saber abordar essa mãe. Porque às vezes vai até o desmame, tem que ser um desmame precoce, porque vai voltar a trabalhar, vai voltar a estudar. Então a gente tem que procurar abordar isso de uma forma devagar e para que a mãe não se sinta culpada por não estar conseguindo amamentar. Eu acho um ponto importante também, Tade, que as pessoas tendem a dizer que é a forma de criar vínculo com seu bebê, né? E aí eu vi Sim. uma entrevista bem bacana, assim, da Thaís Araújo, onde ela falava de quão difícil foi o fato dela não conseguir amamentar a filha dela. E que ela só conseguiu aceitar esse fato quando a irmã dela disse: existem outras formas de você criar vínculo com sua filha, né? Sim. Então, sim, algumas pessoas vão querer amamentar, amamentar é importante, mas existem outros meios também para fazer, né? Se não puder ser a amamentação, tem outras formas que a gente pode estar facilitando para que isso aconteça. E Exato. você vai conseguir criar vínculo. Isso, Você vai o que conseguir eu, criar vínculo com seu filho. claro, é o cuidado, né? Todo o cuidado. É dar o leite, vamos dizer, a fórmula. Então, você tá dando, então você tá ali alimentando ele. É no cuidar da fralda, do banho, no dormir. Então, tem todos os outros meios para mostrar o cuidado e criar o vínculo com o bebê. Sim. Tem Na- algum tipo de manobra que posso ou alguma fazer com coisa que possa relação. fazer? Nayara tem, mas assim, a gente tem que ver se é um mamilo invertido real ou se é um mamilo invertido que não é real, né? Que ele é só para dentro, mas a gente consegue everter. Tem manobra, assim, para a gente everter. Às vezes a própria sucção do bebê faz essa eversão do mamilo. Tem uma coisa que eu acho legal, Fadi, até para você falar um pouco, que aí eu vi um pouco da atuação, né, das pessoas que têm mais experiência ajudando as mães nesse sentido, que é as primeiras mamadas, que traz muita dor física também, né? Tem muitas mães que Sim. ferem os seios e que isso, para elas, é uma dor tão ruim que elas às vezes pensam deixar de amamentar e se sentem mães ruins por pensar em deixar de amamentar por conta da dor. Você já teve É, é muitas porque gestantes assim? é porque assim, como o bebê não sabe mamar, né? Então a gente vai ensinar até ele aprender corretamente a mamar, aí isso vai causando alguma dor na mãe. Até porque também o mamilo, a areola vai estar assim mais sensível. Então pensa que né, que tá um bebê lá sugando e é bem forte, então isso causa dor. Além disso, logo no pós-parto, né, tem o útero lá contraindo para voltar para o lugar. Aí tem, quando é cesárea, ainda tem a dor da cicatriz. Se é um parto normal e que precisou de alguma sutura, aí aquilo ali também dói. Tem a questão também do hospital, que a mulher tá no hospital, louca para ir para casa, mas ainda tem aqueles dias que tem que ficar. Então, essa dor da amamentação é pela. O bebê não sabe mamar, né? Então, isso causa dor. E Nayara falou aqui que o estresse, como é? Que o estresse é mesmo de ter que amamentar pode fazer com que o leite Não não cai o leite. saia.
Verdade. Exatamente, Nayara, que nosso corpo é tão inteligente que assim, o estresse, ele vai produzir o cortisol, que é um hormônio, que vai inibir a ocitocina e a prolactina. Então, isso vai impedir a produção do leite, que é a prolactina, e a ocitocina, que vai fazer com que o leite saia. Então, se a mulher está estressada, preocupada, isso vai fazer com que não produza leite, e aí, quando o bebê for mamar, não vai ter leite. Vai demorar aquela descida do leite, né? Do início, que a gente chama de apojadura. E depois, se ela ficar muito estressada, isso vai secando o leite. Por isso que a gente fala que é tão importante o suporte de apoio e não os conselhos e demandas, né? Sim, Porque sim. isso pode gerar ainda mais. Então, tem pessoas que falam assim: ah, mas você está muito estressada, se acalma. Ou, não, mas você vai dar conta sim, vamos lá, que isso dá certo, né? Então, é um entender, né? Um entender por que o estresse dela, entender que é um momento completamente novo, entender que aquela criança é um ser que depende inteiramente daquela pessoa, e isso já gera outro tipo de demanda. É ser sensível àquele momento dela sem julgamento, né? Assim vai Isso. conseguir diminuir um pouco mais o estresse dela, e isso vai contribuir com a produção do leite dela e um melhor vínculo até mesmo com a criança, né? Porque Sim, com certeza. às vezes você tenta fazer tanto esse controle que a criança pode virar agressiva para aquela mãe, porque eu não dou conta, porque eu sou uma mãe ruim, porque meu filho, eu não vou conseguir ser responsável pelo meu filho, eu não consigo fazer nada certo, né? Então a gente se Sim. colocar também ali nessa posição, e, meu Deus, se fosse comigo, como é que foi comigo? Será que na hora que minha criança nasceu eu já tinha certeza que ia ser tudo isso? Será que eu também não tive que aprender? Será que eu também não tive que pedir ajuda, né? Será que eu não tive que chamar uma pessoa especialista para poder me ensinar como é que eu faço para meu filho mamar? Sem conseguir, né? Porque tem muitas pessoas que choram com a dor intensa inicial da amamentação. Não Sim. julgar isso também, porque tá doendo, né? Não é que ela não É, ama o filho dela, é porque aquilo dói. Então, a gente exatamente. colocar um pouco mais sensível e ser suporte, e não quem vai ditar as regras para aquela mãe. Até porque cada mãe é uma, né? A gente não tem um manual, né? Sim, que cada mulher tem sua realidade, né? Tem suas vivências. Então, até se tivesse um manual, teria que ser aquele manual. Adaptado. Seria impossível até, porque teria que ser um manual para mim, adequado para minhas vivências, um manual para você, adequado para suas vivências. E além da mulher, a criança, né? Como é que vamos fazer um manual para aquele ser que está nascendo? Que tem bebê que já nasce mamando maravilhoso, já nasci sabendo mamar. Tem outros que demoram um pouco mais. Então a gente tem que ajustar e se adaptar a cada ser. Você falou, tive 3 experiências totalmente diferentes. Ou seja, ela teve 3 filhos, né? E essas experiências Isso. foram completamente diferentes. Sim, e eu acredito que até os medos, né, foram diferentes. Porque aquela É, ideia da construção do papel, ela já era mãe, mas é como se fosse 3 mães diferentes também, porque são 3 relações diferentes, né? E três exato. demandas diferentes das crianças. E cada gravidez, né, com certeza foi uma experiência, foi uma transformação diferente. Da primeira é toda, não sei o que vai acontecer. Aí na segunda, não, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer no meu corpo, sei mais ou menos como é a amamentação, sei um pouco já das doenças, então já fico menos preocupada. Sim. E aí do terceiro aí já vem outras, né? Já tem uma cabeça da mãe, já tá mais formada. E ela já viu o que é que funcionou, o que é que não funcionou, o que é que testou, né? Para não fazer igual. Isso. Por exemplo, ela fala aqui, dei mama até 2 anos e 5 meses, para tirar foi horrível. Do segundo só dei até os 3 meses e da terceira dei até os 9 meses. Então ela já testou aqui, olha, com o primeiro já não era só o vínculo materno que mantinha a amamentação, né? Já tinha uma Isso. necessidade da criança daquele gesto. E aí é mais difícil, porque aí você tem que educar a mãe
para um novo comportamento, que dê a ela a mesma sensação, e para a criança que já estava acostumada com aquilo. Então, com aquela Sim. forma de vínculo, com aquela forma de afeto, né? Então, ela já viu que com o primeiro foi mais difícil, e aí com os outros dois ela já repensou e já fez de uma outra maneira. Isso. É. O de 3 meses foi até um pouquinho antes do tempo, mas também é bom. E o de 9 meses também foi ótimo. Teve a amamentação exclusiva aí até os 6 meses. Sim. Os 6 meses é basicamente quando começa a ingerir novos alimentos, né, Thali? Isso. De preferência aos 6 meses. Tem algumas, tem algumas sociedades europeias, se eu não me engano, que começa a introdução alimentar até com 4 meses. E isso é uma coisa bacana da gente falar sobre sociedade, porque também a licença maternidade vai contar muito nesse sentido, né? A gente tem uma licença maternidade muito maior do que outros locais. Tem outros países que a licença maternidade é um curto de 2 meses, 3 meses no máximo. A gente consegue até esticar um pouquinho mais isso, o que dá para a criança começar aí com 5 meses, 6 meses essa introdução alimentar. Em Sim, outros lugares não vai ter como, porque a mãe precisa voltar a voltar a trabalhar. trabalhar. E aí vem todo de novo aquela questão de preciso dar conta, essa separação de mãe e filho, que é muito difícil. Tá, já temos 2 minutinhos. Acho que é isso, né? Acho que a gente tenha conseguido aí esclarecer um pouquinho sobre esse processo da amamentação e o corpo da mulher, que a gente tenha conseguido esclarecer aí as perguntas. E aí, se ficou alguma dúvida, eu vou salvar a live, aí vocês deixam alguma dúvida no comentário que aí a gente responde. Cela, muito obrigada por ter aceito o convite. Fiquei muito feliz. E aí, agora a gente vê depois outras lives futuras aí para a gente compartilhar. Eu queria agradecer também o convite que você me fez. Eu aprendi muito, né? Eu gosto sempre das oportunidades que eu posso aprender bastante. Eu aprendi muito com você. Também vai me ajudar bastante, né? Com a minha prática com as gestantes. E obrigada por essa oportunidade e obrigada a todo mundo que mandou as mensagens, compartilhou com a gente, conversou aqui com a gente. E aí, o intuito da live também é essa, né? A gente poder Isso, trocar experiências, trocar as dúvidas. E qualquer coisa também me coloco à disposição. É só mandar mensagem para mim e assim que eu puder, eu vou estar respondendo vocês assim que possível. Tá bom? exatamente. Um beijo para todos. Beijo, Cela. Obrigada.